Ok. Continuar? Pode continuar. Não, é isso que eu queria. A efetividade até parece ser razoável, essa exigência. É isso que eu coloco para o Dr. Kleber. Eu entendi o Dr. Kleberson que realmente o ônus da prova, assim, não é como se fosse uma glosa de uma despesa, né? Quando a súmula fala em comprovação de efetivo benefício, eu também não acho razoável que a comprovação só possa se dar. A única outra forma que eu consigo imaginar, já que eu não posso pedir nada a ela, não posso pedir nenhuma comprovação, eu tenho que supor que essas despesas, já, todos esses recibos que ela apresentou não posso fazer nenhum juízo de valor. A única outra forma de comprovação, claro, seria, a fiscalização poderia fazer uma circularização, mas aí teria os recibos, e se esses recibos são subfaturados, provavelmente não seria muito razoável, porque se o recibo, o valor do serviço foi a menor e aquela nota foi emitida maior, dificilmente essa circularização daria solução. E outra forma seria fazer um acréscimo patrimonial dela e chegar à conclusão de que só com base nessa verba de tabuleiro ela tem bastante patrimonial. Isso aí também acaba sendo a despesa de consumo, onde eu vou ter que acabar voltando e fazer um juízo de valor sobre essas contas, cada conta que ela está apresentando, se é atividade parlamentar ou não. E aí também não seria atuável. A questão lá primeiro das despesas, que são os serviços que são disponíveis pela Câmara, eles podem estar disponíveis, né, mas se o vereador utiliza os mesmos serviços e paga com aquilo valor que é disponibilizado pela Câmara, e a Câmara aceita, teoricamente o vereador não estaria agindo incorretamente. O que se questiona, inclusive o Ministério Público questiona, é exatamente a criação dessa verba. Que não haveria necessidade. Mas isso é diferente do vereador utilizar essa verba para atividade parlamentar, mesmo não havendo necessidade. São duas questões diferentes. A outra é se determinada despesa se enquadra ou não na atividade parlamentar. Uma questão que deveria ser definida ali nessa ação civil pública, se o transporte de possíveis eleitores para um velório lá de uma família, aí com essa verba paga dinheiro, paga o transporte com essa verba, com parte dessa verba, dinheiro. Isso não está inserido na atividade parlamentar. É uma atividade política de interesse pessoal do vereador. Não sei, para a fiscalização da Receita glosar isso, sem estar decidido, assim são outros exemplos. Aqui, o que realmente me fez, um ponto que me fez pensar, foi esse fato de não apresentar nada sobre o desembolso, né? Isso é verdade. Se eu permite acrescentar, por exemplo, temos aqui só por hipótese, né, que não foi esse meu raciocínio, mas fornecedor-prestador aqui, que ele acaba elencando todas as notas, né, fiscalização. Restaurante, churrascaria, espetáculo na brasa. Eu acho possível que seja atividade parlamentar, você fazer um contato, pagar um almoço, mesmo sendo prestado, mesmo tendo à disposição na Câmara de Vereadores, um gênero, uma notícia, um livro, poderia ser atividade parlamentar. Para mim, aqui fica mais com base, ali também evitar de que não seja despesa de terceiros, né? Então ela tem que estar usando o recurso dela, né? O recurso dela não seja despesa de terceiros que vem trazendo despesas variadas, né?
e vem colocando nessa rubrica, ou até pelo meio pelo valor que teria aí, sim, teria que ser também integral. Porque já que ela está enquadrando essa despesa que pode ter existido, ela teria que pelo menos falar que o valor da despesa foi aquele que ela está alegando. Agora, para mim, a título de comprovação desse caso, é suficiente. Realmente pode ter acaso, ela caga parte, né? Pega parte e aí, sim, ó, formar a convicção de que os serviços não estão superfaturados, alguma coisa nesse sentido. Está sem áudio, doutor Cleber. Obrigado. E está nos autos é que parece que haveria um desvirtuamento, né? Ou uma desnecessidade desse serviço. Ele acabou trazendo tudo, né? Acabou trazendo tudo. Mas dizer que aquele dinheiro não saía da conta dela para pagar isso é uma afirmação que não tem uma comprovação maior nos autos, né? A questão para mim acaba ficando aí, em relação ao posicionamento do senhor, é se o ônus da prova para mim. Né? Se a partir do momento que comprovar o pagamento, seria dela. Eu acho que errado foi uma exigência razoável, que a ela pelo menos, se não todos, né? Aí não foi o caso, eu não trouxe nenhum. Não poder pedir nem isso para ela, eu teria que, não, aqui eu vou aceitar tudo. Pode falar o que quiser, pode vir com qualquer nota, sem CNPJ, não vou nem adentrando para o fiscal, que realmente não teria caso. Mas ele poderia ser pontual, né? Ele questionou todos, né? Pois é, mas ela também trouxe nada. Pois é, exatamente, ela também não trouxe nada. Por isso que esse ponto realmente fez pensar. Só que ele questionou tudo. Ele quer a comprovação e a maior parte das despesas são despesas pequenas, inferiores a R$100. Mas justamente por isso, para mim, principalmente as despesas pequenas, ok, dinheiro. Tem despesa de centavos, geralmente você paga um cartão de crédito. Bom, eu acho que já deu para a discussão, né? Cada um já formou. Isso a gente está falando tanto de despesa, mas na realidade trata-se da natureza da verba, né? Se ela... Como o doutor Cleber bem alertou desde o início, não é uma glosa, é a mudança da natureza da verba. Eu acho que na verdade é o contrário. Se essa forma da fiscalização aqui, de comprovar que foi o patrimônio dela, é válido, porque o dinheiro entrou para ela, isso aí não é... Isso aí é passivo. Agora, se ela comprovar que realmente ficou no patrimônio dela, basta que foi trazido aos autos, que não foi para atividade parlamentar, mas essa linha, não é da natureza em si. Não, mas isso é o ônus da prova, pelo teor da súmula, a meu ver, o ônus da prova aí é do fiscal, tem que descaracterizar. Ele não fala em comprovação, como antes desse debate aqui, no primeiro debate, quando foi trazido a primeira vez esse processo, o doutor Cleber alertou, a súmula em nenhum momento fala comprovação da despesa, comprovação da realização por parte do contribuinte. Fala ao contrário, o fiscal tem que chegar lá e caracterizar, comprovar que aquilo não foi efetivamente utilizado da verba parlamentar. O fiscal se apega muito, nesse caso, a citação do MP, que ele traz aqui no relatório fiscal, até dizendo, frise-se, no item 18, mais uma vez que todos os serviços supostamente cobertos pela verba indenizatória sempre foram oferecidos diretamente pela Câmara Municipal. Mas isso aí, como disse o Dr. Cléber, não quer dizer que o parlamentar tem direito àquilo, ele opte por usar da Câmara, ele pode optar por usar o dele. Eu não vejo outro. O que aí ele cita aqui a denúncia do MP. O DNCP traz, como o doutor Clécio, no plano teórico, ninguém sabe o que realmente foi, chegou à conclusão ou não.
a gente pode fazer uma presunção, o imóvel residencial pode ser? Pode, não pode, mas isso aqui o fiscal não chegou, para que esse imóvel aqui residencial? Mas eu não vejo ele batendo aqui, tá vendo? Imóvel residencial aqui não é verba parlamentar, não é do exercício do exercício parlamentar. Isso aqui foi para você alugou para fulano de tal. Ele não faz essa prova, o fiscal não aponta em nenhum momento, ele quer uma comprovação do efetivo desembolso com despesas, que as despesas ela tem que declarar para a própria Câmara ou para o TCU não, pelo Tribunal de Contas ou alguma coisa do tipo, próprio MP, mas não para o fiscal. Não vejo estão batendo essa comprovação de despesa. Quando, na realidade, caberia o fiscal chegar aqui e dizer, esse dinheiro aqui, essa verba não foi fora da atividade parlamentar, foi imóvel residencial para fulano de tal, para a senhoria, que é sua mãe, sua filha, sua avó, e tanto aqui não é, claro que não é. Esse aqui, fiscalizei fulaninho aqui, você pagou o transporte de pessoas para cemitério, para isso, para aquilo, isso aqui também não é. E pelo menos prova que isso aqui foi para aqui, qual a atividade parlamentar, senhora Maria da Luz? Não, isso aqui foi um transporte, evento tal, promovido pela Câmara, aí sim ele estaria descaracterizando a verba parlamentar e enquadrando como receita como rendimentos sujeitos à tributação. Não nesse caso aqui, não é uma comprovação de despesa. Eu não vejo dessa forma. Mas aí, doutor Raide, como é que ele teria certeza do valor do serviço, sem pedir a prova de pagamento? Não, o valor do serviço já é outra coisa, é um passo além, né? Já é um passo além. Porque a verba está lá, a verba ele sabe quando ela recebeu. Eventualmente pode caracterizar tudo pela incidência de imposto ou não, mas para isso tem que ter ele tem que caracterizar como não parlamentar, né? Como atividade não parlamentar. E não chegar, não comprovar a despesa, então é remuneratória. Baseando-se principalmente nesse fato. Estava lá à disposição dela na Câmara, ela não usou, que ela poderia usar ou não, ela tem direito à verba. Ela poderia usar por fora. Ela tem serviço de copa. Copa é café e água. E uma pessoa para servir. Não tem lanche, não tem almoço, não tem nada. Então, eu não... me parece parecido com a situação em que a contribuição para segurados e empregados, a fiscalização arrola em números segurados e simplesmente fala, detectei os requisitos da relação de emprego. E aí acaba transferindo ao contribuinte o ônus de ter que, em cada despesa, apresentar essa justificativa. Eu fiz mais um paralelo com a questão do auxílio creche lá. O auxílio creche não tem uma orientação de que não cabe a comprovação da despesa. Agora, a fiscalização não pode pedir se os empregados que recebem auxílio creche, se eles têm filhos ou não. Porque aqui me parece que há uma presunção favorável, a caráter indenizatório dessa verba. E apenas mediante a constatação de irregularidades demonstradas que caberia transferir este ônus ao parlamentar. Bom, eu acho que a discussão já chegou no limite. Se não votamos, pedimos vista e vai analisar isso daí. Rodrigo, você mantém seu voto? Mantém. Tá, Cleberson. Eu divido, então, porque eu entendo que tudo isso que foi discutido, no fundo, para mim, pelo procedimento da fiscalização, pelos valores, há uma incerteza. Há uma incerteza se os valores não foram aplicados na atividade parlamentar, e sim na atividade de interesse próprio. Há uma completa incerteza. E, como foi conduzido o processo de fiscalização, ele dificulta demais a prova, e, na verdade, transfere a prova para o contribuinte, para o fiscalizado, quando, na verdade, a prova deveria ter sido produzida pela autoridade tributária. É essa a linha que eu faço.
em relação a essa quantidade de valores, muitos pequenos, e, ao final, glosar todos. Foi glosado tudo. De novo, sempre a palavra glosar, não foi isso. Foi considerado verba remuneratória todo o valor recebido. Assim, porque foi tido pela fiscalização que não foi comprovado nada, nenhum centavo como utilizado na atividade parlamentar. E que isso só seria comprovado mediante a prova do desembolso. O que é, para mim, no caso concreto, considerando a natureza das despesas, foi prestado contas, e ainda que tenha todo o processo de investigação, é desproporcional esse ônus probatório. É nessa linha o meu raciocínio. Então, eu estaria dando provimento parcial para deduzir, parece que para retirar da base de cálculo, 43 mil, o senhor me confirma, doutor Rodrigo? Não, 46.300 no ano de 2005 e 25.750 no ano de 2006. 25? No ano de 2006 é 25.750. 25750. No ano de 2005, 46.300. 46.300. Ok. Raide. Esses valores são recebidos como verba de atividade parlamentar, certo? Isso não é o provimento total, exatamente para aquela primeira discussão. Certo, da outra parte. Que é uma parte dos rendimentos omitidos que se refere às outras verbas, devido à declaração retificadora que diminuiu o valor inicial. Então, seria o provimento parcial. Tá. Mas é a integralidade da verba indenizatória. Sim. Nesse caso, porque a outra o próprio contribuinte já considerava remuneratória, a própria fonte pagadora. O motivo só da cobrança é que a base de cálculo não foi integralmente incluída. Apenas isso. Tá. Raide. Uma divergência. Pinheiro. Eu vou acompanhar o relator. Eu entendo que a própria jurisprudência que fundamenta a súmula entende que caberia intimação para o contribuinte comprovar a origem dos valores como sendo pagamentos efetivamente dessa verba indenizatória. E nesse caso concreto, não me parece que isso tenha ocorrido. Quando se cita o artigo 42 da 9.430, no precedente lá da súmula, eu acho que essa prova pode ser exigida do contribuinte, no caso não ficou claro isso. Tá. Andréia. Voto com divergência. Com divergência. Divergência. Eu vou ficar com o relator. Qual dos membros, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo os rendimentos recebidos como verba de atividade parlamentar no montante de 46.300 no ano calendário 2005 e 25.750 no ano calendário 2006. Vencidos, já sei quem são, designado. Isso que eu posso fazer. Matheus. Ok. Presidente, Oi. Só aproveitando esse assunto, porque eu não me recordava e acabou me chamando a atenção, doutor Pinheiro, que nós julgamos sobre verba parlamentar em janeiro desse ano, um processo do doutor Pinheiro,
e julgamos também o ano passado, se eu não me engano, o processo do doutor Matheus, né? E está lá no voto lá a necessidade de prestar contas. Eu me lembro bem do voto, no caso do voto do doutor Pinheiro, de prestar contas, né? Isso é uma coisa que eu chamo a atenção para uma próxima oportunidade para analisar se, de fato, a falta de prestação de contas pelo parlamentar, prestar contas para o órgão, né? Se isso seria relevante ou não. Não para pedir prestar contas, a Receita pode pedir, e o que nós julgamos aqui que não foi razoável, a prova não teve a certeza necessária. Mas a questão da prestação de contas para em relação ao órgão legislativo, que pelo que eu entendi é um requisito lá que o doutor Pinheiro, inclusive, colocou no voto. Esclarecendo, no meu voto, a questão da prestação de contas, ela é utilizada como um argumento adicional. Por quê? Porque naquele processo, pelo que eu me recordo, os valores a título dessa verba, inclusive, estavam superiores ao que constava na lei. Então, isso acaba trazendo ao contribuinte o ônus de demonstrar que estariam relacionados às despesas de gabinete. Os valores estavam acima do que a lei previa. Bom, pessoal, vamos deixar isso para depois. O 74? 74 é do Sebastião Pereira. Nesse aqui é aquele processo de imposto de renda, né, depósito bancário de origem não comprovada, em que faltava fazer um ajuste no voto com relação à comprovação da origem dos valores, porque existiam valores que já tinham sido considerados pela fiscalização, e eu fiquei de verificar se existiam mais rendimentos declarados pelo contribuinte do que os rendimentos indicados nas DIFs, né, que foram excluídos pela fiscalização. E também fazer alguns ajustes. Então, a partir aqui do item da comprovação da origem dos valores depositados, a partir do página 11. Há uma nova minuta lá na pasta? Quê? Tem sim. Eu vou pegar. Tá. Quer? Desculpa, era para ter avisado antes. Então, pronto, a partir desse item, eu vou fazer aqui a leitura do voto. Pois bem, cabe nesse ponto trazer à colação o que asseverou a fiscalização acerca da apuração da base de cálculo para o lançamento. No intuito de apurar a base de cálculo para o lançamento, a título de omissão de rendimentos do imposto de renda pessoa física, separei todas as devoluções de cheques registrados nos extratos bancários das contas correntes, ele cita, registros nos extratos bancários relativos a essas devoluções de cheques foram relacionados calculando os totais mensais através das planilhas denominadas devolução de cheques, contas, bebês. Ele cita aqui o nome das planilhas. Em seguida, utilizando a planilha denominada total de devoluções de cheques 2011, 2012, 2013, tomei os totais mensais das devoluções de cheques de cada conta corrente, apurando o total mensal desse tipo de registro, considerando todas as suas ocorrências e todos os extratos bancários. Concluindo os trabalhos e apurando a base de cálculo mensal para o lançamento do imposto, elaborei a planilha denominada base de cálculo depósitos não justificados 2011, 12 e 13, na qual dos totais mensais referentes aos créditos relacionados na planilha denominada depósitos não justificados, subtraí o total mensal das devoluções de cheques de todas as contas correntes bancárias, os valores mensais das receitas da atividade rural oferecidos à tributação através das declarações de ajuste anual de imposto de renda pessoa física referentes aos anos calendários 2011, 12, 13, e os totais mensais de rendimentos do contribuinte informados pelas fontes pagadoras em declaração de imposto de renda obtido na fonte DIFs referente aos anos calendários 11, 12 e 13. Certo? Então, eu trago aqui, em seguida, um resumo do que foi feito pelo fiscal, das exclusões, e continuo. Assim,
Quanto à exclusão dos cheques devolvidos, referida pelo contribuinte em seu recurso voluntário, referidos valores já foram devidamente subtraídos da base de cálculo pela fiscalização. Com relação aos rendimentos das receitas rurais, vendas de veículos informados nas contas de sua esposa, constata-se que o cônjuge não consta como dependente de sua declaração, que indica a declaração em separado, não havendo nexo de causalidade quanto às requeridas deduções. Não existe previsão legal que permita serem utilizados deduzidos do montante dos depósitos de origem não comprovada, valores a título de recurso de terceiros, sem conexão com os depósitos tidos como não comprovados. No que tange ao montante que entende tributado, decorrente de diferença de compra e venda comercial, vendas de ativos, venda de veículos, há de se esclarecer que referidas deduções não são permitidas, pois trata de comprovação de origem dos depósitos bancários. No entanto, os documentos adunados aos autos não são capazes de comprovar a respectiva origem. Concernente ao pleito do contribuinte quanto à dedução de rendimentos recebidos, conforme já destacado, foram decotados da base de cálculo pela fiscalização os valores mensais das receitas da atividade rural oferecidas à tributação, conforme tabela de folha 131 a 132, corresponde exatamente aos valores constantes nas DIFs, como receita bruta total. Aí eu cito aqui e as folhas. Foram ainda deduzidas pela fiscalização os totais mensais de rendimentos do contribuinte informados pelas fontes pagadoras em DIFs. Entretanto, referidos valores não correspondem à totalidade dos valores dos rendimentos tributáveis informados na declaração de ajuste anual e que devem ser abatidos da base de cálculo. A parcela isenta correspondente à atividade rural já foi abatida pela fiscalização quanto da consideração dos valores mensais das receitas da atividade rural. Quanto às demais alegações constantes no recurso, não obstante o esforço do contribuinte apresentados em suas razões de defesa e a vasta documentação apostada aos autos, para que seja afastada a presunção estabelecida no artigo 42 da Lei 9.430, a necessidade de o contribuinte comprovar de forma clara e precisa e de modo individualizado que valores que transitarem em sua conta correspondem às referidas operações, de modo a trazer aos autos elementos de prova concretos correlacionados com os depósitos efetuados em contas bancárias. Assim, devem ser deduzidas da base de cálculo todos os rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte em sua declaração de imposto de renda, excluindo-se desse valor o montante indicado nas DIFs já considerados pela fiscalização na planilha de folha 131 a 132. Eu coloquei aqui em azul a questão da multa qualificada, porque foi questionado a possibilidade dele ter alegado isso, né, no recurso, se a turma entender a maioria que ele alegou, então já está aqui registrado. E a conclusão, ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeita as preliminares suscitadas e dou-lhe parcial provimento para que sejam deduzidos da base de cálculo todos os rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte em seu DA, excluindo-se desse valor o montante indicado nas DIFs já considerados pela fiscalização na planilha de folha 131 a 132. Você manda excluir. Que sejam excluídos da base de cálculo os rendimentos tributáveis, excluindo-se desse valor. Essas diferenças são... Então, vão, porque se excluir da base de cálculo... de pessoa jurídica que não tem na DIF e... Da base de cálculo... rendimento recebido de pessoa física. Exatamente. Os montantes... A diferença entre os rendimentos tributários... Só um minutinho. Não desconsiderou esses valores. Não, os que ela não considerou, está lá naquela planilha, né? Não, mas, por exemplo, de pessoas físicas... Não, mas aí ele falou claramente, né, que foram subtraídos, ele fala, né, do total mensual, as devoluções e tal.
os rendimentos nas DIFs, que ele diz quais são os valores, né? Ele indica os valores. Eu escrevi, expressei da seguinte forma, André, veja se está correto. Para que sejam excluídos, para não ficar excluído, entendeu? Para que sejam excluídos da base de cálculo os montantes relativos a diferenças entre os rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte EDA e o montante indicado nas DIFs já considerados pela fiscalização. Ok? Tá certo isso que eu falei? Você quer que exclui a diferença entre o que ele declarou e o que a fiscalização já considerou, tá certo? Eu tô que falo aqui com o microfone desligado. Ninguém me alerta. André, para não ficar exclusão, eu coloquei da seguinte forma, acompanha para ver se fica adequado. Provento parcial para que sejam excluídos da base de cálculo do imposto apurado os montantes relativos a diferenças entre os rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte em sua DA e o montante indicado nas DIFs, já considerados pela fiscalização da planilha de florestais. Sim. Você está excluindo uma diferença, não é isso? É, exatamente. Uma diferença apenas. Alguém quer observar mais alguma coisa? Nesse caso, realmente nunca tinha visto que esse critério da fiscalização de deduzir os valores informados pelas fontes pagadoras e não o valor que está na DA. Se teria alguma razão para isso, né? Bom. Acho que a doutora Andréia não localizou nenhuma explicação. Não. Então, Cléberson. E com relação à multa também vocês têm que decidir. Qualquer coisa, porque no meu voto anterior eu não tinha incluído, né? Essa parte. Se entender que foi questionado, eu deixo aqui do jeito que está. Multa qualificada já está feita aqui. A parte da multa para mim está claro que ele questionou. Então pronto, eu posso deixar. Ok. Cléberson. Eu acompanho a relatora. Aide. Aide? Microfone? Acompanho a relatora. Pinheiro. Acompanhe. Acompanhe. Então, Cosmens, por unanimidade, rejeitar as preliminares no mérito dar provimento para seu recurso voluntário para que sejam excluídos da base de cálculo do imposto apurado os montantes relativos a diferenças entre os rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte em sua DA e o montante indicado nas GIFs, já considerados pela fiscalização na planilha de folhas 130 dos autos. Ok? Nós vamos encerrar hoje, aqui, agora, vou parar a gravação.